Buenas, gauchada! O MasterChef está começando. No episódio anterior, os cozinheiros prepararam uma picanha grelhada, uma farofa campeira e acompanhamentos a gosto de cada participante. Qual será o prato que os MasterChefs terão que preparar hoje? Te aproxega! Pega teu mate que logo logo a gente te conta. Nossos festejos Farroupilha chegaram de uma maneira diferente esse ano, mas o amor pela nossa terra e nossa cultura se mantém vivos no coração de todos os gaúchos. O Entreveiro Farroupilha é um dos eventos mais tradicionais da Fundação Marco Polo. Em 3 dias, reúne cerca de 18 mil pessoas e toda a programação envolve aspectos relacionados às nossas tradições. A pandemia do Covid-19 exigiu uma adaptação e esse concurso é resultado disso. Recebemos hoje na cozinha MasterChef o Anderson, o Diogo, o Leonardo e a Nádia, integrantes do grupo 3, que estão disputando uma vaga para a final do MasterChef, que já acontece na semana que vem. Participe deixando um comentário aqui nesse vídeo sobre o que você está achando desse concurso. Lembre-se de usar a hashtag MasterChef. Vamos então receber os jurados de hoje. Jobson Teles, chefe de cozinha do restaurante executivo Marco Polo na REC e professor de gastronomia. Marvin Carvajal, chefe de cozinha, atua como chefe delivery em eventos particulares. Mauro Andreassa, diretor financeiro do Grupo Andreassa. Gilney Vieira, diretor de benefícios e serviços da Fundação Marco Polo. Tchê, o vencedor do MasterChef vai levar para casa um vale-compras no valor de R$500, um jogo de panela de ferro, uma panela automatizada, uma bolsa de estudos da UniFTech, a participação no quadro Cozinha de Galpão do Galpão Crioulo da RBS e, é claro, o troféu MasterChef. Queremos agradecer aos nossos parceiros nesse projeto. A Escola de Gastronomia da UniFTech, que além da bolsa de estudos, está nos cedendo este espaço. Aos supermercados Andreassa, que estão fornecendo todos os ingredientes e insumos para a preparação dos pratos. E também a Magic Plan por ter cedido a panela automatizada, prêmio que será entregue ao vencedor do MasterChef. Chegou a hora mais aguardada por vocês 4. Chegou a hora de descobrir qual é o prato que vocês precisam preparar hoje. Neste momento, vocês já podem retirar as suas máscaras. Lembrando que estamos respeitando todo o protocolo de distanciamento social e esse espaço foi sanitizado com o FIP Spaces. Por favor, podem ocupar os seus lugares na bancada. Chefe Jobson, vamos acabar com esse mistério logo, né? Por favor, apresente o prato aos candidatos de hoje. E aí, vamos descobrir qual vai ser o prato de hoje? Primeiro prato, entreveiro. Vou falar um pouco sobre o entreveiro, tá? O entreveiro é um prato típico gaúcho, né? Acho que tem a nossa, bem característica da nossa terra. Mas a descendência desse prato é espanhola. Quando os espanhóis vieram, conquistaram a região da Argentina, Uruguai, toda essa América Latina ao redor do Brasil, eles trouxeram a paeja. Tem a paejeira e tem o nosso famoso disco gaúcho. O gaúcho, por não ter a paejeira, foi lá, desparafusou um disco do arado e vamos cozinhar. É um prato que ele leva uma mistura de 3, 4 tipos de carne, porque antigamente um carneava um porco, tinha carne de porco, outro vizinho tinha carne de gado, outro tinha carne de frango. Ah, eu te dou um pedaço de carne de gado, tu me dá um pedaço de carne de frango. Tu me dá um pedaço de carne de porco, tu me dá um pedaço de carne de frango, ou ovelha, o que seja. Certo? Isso que montou o prato nosso gaúcho. A quantidade de carne, a variedade, os pimentões para dar cor, certo? O tomate, a cebola, o alho, bem típico da nossa região. O segundo prato, quem conhece a famosa paçoca de pinhão. Outro prato muito típico que representa a nossa culinária gaúcha, a paçoca de pinhão. Vou convidar vocês um por um para vir provar o prato, para vocês sentirem a textura do prato, o que eu botei, o tempero. Vocês depois vão fazer o toque de vocês no prato, certo? Eu usei pimentão, se não quiser usar pimentão não usa, se não quiser usar tomate não usa. Vocês vão dar o sabor de vocês. Na hora de cozinhar, lembre bastante de respeitar a resistência dos alimentos, tá? O que grelhar primeiro, reservar, o que grelhar depois. Aqui tem alguma coisa mais ácida, alguma coisa diferente assim do pinhão, do bacon, alguma coisa? Receita clássica. Receita clássica. Receita clássica. Frango, bacon,
Obrigado. De coração? Coração. Maravilha. Muito bom. Boa prova. Obrigado. Chefe, os 2 pratos são obrigatórios? Os 2 pratos são obrigatórios. O que difere, tu pode escolher a tua guarnição que tu quer decorar eles. Eu usei os tomates chapeados, para dar uma corzinha mais rústica, mais Rio Grande do Sul. Tu pode usar pimentão, o que tu quiser fazer. Olha, eu tenho certeza que vocês aguentam o tirão e que vão apresentar pratos deliciosos para os jurados hoje. Vocês podem já verificar que nas bancadas de vocês tem todos os ingredientes que vocês precisam para a execução desse prato. Se vocês quiserem dar um toque especial no prato de vocês, nós temos algumas especiarias aqui na bancada do lado. Vocês podem pegar a qualquer momento. Bom, a gente vai começar com o mise en place, que é a organização e a preparação de toda a bancada. Para isso, vocês terão 15 minutos, ok? Depois desse tempo de preparação, vocês terão mais 1 hora para entregar a melhor paçoca de pinhão acompanhada de um baita entreveiro. Cozinhem com amor, boa sorte aos 4. A gente começa então o tempo de mise en place em 3, 2, 1, valendo! O mais difícil nesse prato é saber exatamente o tempo certo de grelhar os ingredientes, que a gente está trabalhando com 3 tipos de carne. Deixar a carne suculenta na hora que a gente for provar os pratos, isso é essencial que eles têm que saber. Outro fato importante é saber a hora de salgar a paçoca de pinhão. Muita gente não sabe. Chega e larga sal e mexe, isso aí acaba estragando a paçoca. A galera tem conhecimentos básicos de gastronomia, então assim, ó, eles estão adiantando, eles estão conseguindo se organizar de uma forma um pouco mais profissional que uma pessoa que cozinha em casa não faz. Isso aí, Nádia, liga as bocas do fogão, testa, já deixa as panelas esquentando, pensa, mentaliza o que tu vai fazer. Tem os 15 minutos para pensar no que tu vai fazer. Então, a 1 hora tu começa a cozinhar, tá? Maravilha. Obrigado, chefe. O que eu faria? Eu traria mais coisas frescas. Nós temos algumas coisas aqui espalhadas, como ervas e tudo mais, que talvez, pela questão do nervosismo, eles não estão conseguindo enxergar. Cozinheiros, então o tempo de preparação encerrou. Parabéns já pela organização aqui das bancadas. A gente vai começar agora o tempo para execução do prato. Lembrando que vocês têm 1 hora para entregar ele já empratado, certo? Vamos lá então, a gente começa agora a execução do prato em 3, 2, 1, podem cozinhar. Minha ideia é fazer um trio de pimentões grelhado para fazer o acompanhamento e dar mais cor e sabor ao prato. Então tá, cara. Então assim, ó, tu me fez pensar no Rio Grande do Sul, tá? Então, eu sou Leonardo Teodoro Hesse, tenho 40 anos, tenho 18 anos de Marco Polo, trabalho na controladoria atualmente, entrei na Marco Polo na logística e passei por alguns setores. Estou casado, tenho uma menina de 18 anos e um menininho de 1 ano e 8 meses. O meu gosto pela cozinha começou de muito cedo, acho que naturalmente em casa, porque como a mãe nunca trabalhou fora, a gente sempre acompanhava o dia a dia dela. Depois, nos finais de semana, quando o pai chegava em casa, ele assumia a cozinha, então ele trazia a gente para brincar junto com ele na cozinha. Dos rodeios nos pavilhões, o pai sempre foi cozinheiro nas empresas. E a gente passava a semana inteira lá nos pavilhões acampado, mas o pai nunca botou a gente em CTG, a gente nunca participou ativamente do tradicionalismo, mas mais com a cozinha. Mas ele estava sempre em função de cozinha, daí nós estávamos juntos. Eu gosto de cozinhar de tudo, mas eu sou apaixonado por carne. E às vezes eu brinco que eu sou o alemão mais gringo que Caxias conhece, porque eu também sou apaixonado por massa, mas eu gosto de comer de tudo. Uma lavada, porque às vezes fica uma semente. Atenção, cozinheiros, nós chegamos na metade da prova. Tem que convencer um estrangeiro a gostar da comida típica aqui do Sul e se apaixonar por essa terra maravilhosa. Então, assim, ó. Um venezuelano? Um venezuelano, então é conosco. Bueno, então vamos. Então vamos, isso aí, ó. Bom, meu nome é Diogo Gil, eu tenho 34 anos, eu trabalho na assessoria jurídica na Marco Polo desde o início, faz 9 anos que eu trabalho na Marco Polo.
A questão de cozinhar, acho que a resposta meio que padrão assim, de todos é a influência dos pais, da mãe principalmente, dos avós, né? Da mesma forma comigo, foi com o meu pai, não tanto com o meu pai, mas com a minha mãe, né? Mas o grande start, assim, o grande salto na questão de cozinha para mim foi no movimento escoteiro. E dentre as atividades do movimento escoteiro está o desenvolvimento de inúmeras habilidades, uma delas a de cozinha. Então lá que eu tive que efetivamente aprender a cozinhar, né? E eu voltei para o movimento escoteiro, né? Que eu sempre tive essa vontade e agora então tô ajudando lá o pessoal no grupo escoteiro Paulo Bellini, que nós temos junto lá na Fundação Marco Polo. Agora com a pandemia a gente está com as atividades interrompidas, mas assim que nos for permitido novamente a gente volta com as atividades. Já fica aqui o convite para todos os jovens aí que tenham a vontade de aprender a cozinhar também, né? Participar do movimento escoteiro, que é um movimento bem bacana. Eu sou Anderson Lucas Pauletti, eu tenho 26 anos e trabalho na Fundação Marco Polo há 7 meses. Formado em psicologia, né, ontem, então eu entrei dentro da fundação com o propósito de auxiliar dentro do projeto Escolas. Tinha uma problemática nas escolas com os adolescentes e eu fazia rodas de conversa com esses adolescentes. Então, a cozinha, eu aprendi a cozinhar por uma necessidade financeira. Como um complemento financeiro, eu comecei a trabalhar nos finais de semana à noite em um restaurante na chapa, fazendo X, fazendo bauru. Então foi ali que eu aprendi a cozinhar e encontrei uma forma de extravasar as emoções, né? A cozinha, ela tem uma coisa assim que faz bem pro psicológico do ser humano, né? E que ver um prato finalizado é uma coisa que dá muita alegria, causa um bem-estar, né? A tua decoração, cara, eu cortaria um pouco mais pequeno isso aqui, tá? Para ele aparecer como um acompanhamento, mas não como o prato principal. Cozinheiros, o tempo está correndo, faltam agora apenas 10 minutos, ok? E já traz os teus pratos e deixa eles aqui empilhados, assim, ó, só para te visualizar como que tu vai finalizar o teu prato, o que tu vai colocar, que elemento tu vai trazer para me surpreender. Eu sou Nádia Jeitens de Ávila. Completei esse mês 10 anos de empresa. Sou casada há 17 anos, tenho um filho de 15 anos. A minha paixão pela cozinha, acho que muito pequena, com 10 anos, a gente era do interior. E a minha mãe ia pra roça, eu tinha um irmão pequenininho, onde eu tinha que iniciar o almoço. Eu escrevia num papelzinho de farinha a receita, como é que temperava o feijão, como é que fazia o arroz. Acho que foi as primeiras coisas que eu aprendi a fazer. As minhas duas primas, a gente cozinhava embaixo do parreiral, brincava de comidinha, fazer negrinho, fazer branquinho. Até hoje a gente tem uma amizade, cozinha juntas. Então, normalmente a gente vai para casa da mãe para comer a comida da mãe. E lá na minha casa é o contrário. Liguei para ela contando que eu estava vindo e daí ela disse assim: "Tu vem para cá hoje de noite para cozinhar para nós?" Então, para mim, o ato de cozinhar representa a união. Representa a família. E a questão de cozinhar, para a mulher é tão normal, cozinham muito bem, mas para elas cozinhar bem é normal. Um homem que cozinha bem não é normal. Se destacam quando ele cozinha bem. Eu acho que eu tô assim com muito orgulho, quero dar o meu melhor assim para representar todas essas mulheres. Todos os anos eu frequentava o entreveiro, era muito bacana. Além de unir os próprios colaboradores da empresa, os familiares também dos colaboradores, né? Sempre gostei muito da folia, da bagunça, do aconchego, do próprio entreveiro, do acúmulo das pessoas. Sempre participei, sempre ajudei, sempre fui convidada a ir lá ajudar, a servir. Faz 2 anos que eu e meu marido, a gente assumiu a Cozinha da Plásticos, a gente cozinha para 300, 400, 600 refeições, onde a gente tem 15 pessoas sob o nosso comando. É uma família, sabe? E as pessoas que de lá a gente levou para dentro da nossa casa, né, como amigos, assim, e é uma festa muito bonita. Num domingo, o Salve precisava de ajuda e ele me perguntou se eu poderia ajudar naquele domingo. Então, eu acho que dos últimos 7, 8 anos, eu me tornei uma das pessoas-chave na cozinha da controladoria no entreveiro. Salve do departamento financeiro, meu colega e hoje padrinho do Martim. Uma pena que esse ano não teve, né? Mas a gente agora, com essa participação no MasterChef, a gente de alguma forma consegue tentar suprir a falta
falta do nosso entreveiro presencial lá na sede. A proporção que isso se tomou é incrível. Eu não imaginava que isso ia tomar uma proporção desse tamanho. É a valorização do colaborador, né? A valorização das pessoas, da tradição gaúcha. Então eu achei uma iniciativa fora de série da Fundação para manter o nosso tradicionalismo ativo e vivo dentro da empresa. Cozinheiros, atenção, faltam só 3 minutos. Não deixem para finalizar tudo em cima do laço. Eu acho que independente de vencer ou perder, o importante é a gente não desistir. Eu acho que o sol nasce para todos, mas a sombra é para quem procura. E zona de conforto nunca foi comigo. 3, 2, 1, acabou o tempo! Aê, gente! Vocês já estão de parabéns, todos conseguiram entregar os pratos dentro do prazo e foi trilegal ver a concentração, a entrega e a dedicação que vocês tiveram para preparar esse prato de hoje. No entreveiro eu grelhei as carnes separadas, utilizei o destilado para carne de gado, para dar segurar o suco dela dentro. Tentei separar um pouco as carnes, então utilizei o bacon dentro do entreveiro e eu utilizei o lombo na paçoca de pinhão. Na paçoca de pinhão também utilizei a cebola roxa. Lembrei do cozimento da minha mãe quando ela fazia creme do sagu, que ela misturava o amido de milho na água e depois colocava para não ficar empaçocado. Então fiz isso com o sal, com a pimenta e com o azeite de oliva. Misturei na água e coloquei na paçoca. Bom, meu prato é um entreveiro gaúcho com uma paçoca de pinhão. Tentei trazer um pouco dos elementos da cultura espanhola, realmente. Os pimentões, assim, nesse visual um pouquinho maior aqui na apresentação do prato. Fiz o cozimento das carnes em separado, gado, frango, porco, o coraçãozinho e a linguiça. Cozinhei tudo isso na gordura do bacon. Primeiro eu fritei o bacon, depois fui acrescentando os outros elementos. Ao fim eu finalizei os pimentões e a cebola e acrescentei essas carnes todas prontas. A paçoca de pinhão, ela é a paçoca mais tradicional realmente. Ela é o pinhão, carne de porco, a linguiça e bacon. Na proposta que nos foi apresentada, o entreveiro gaúcho com um trio de pimentões grelhados na frigideira com sal e azeite de oliva. Um toque de páprica defumada para trazer um gosto mais amadeirado, mais de fogo de chão, de terra. E na paçoca de pinhão só com bacon e cebola, com um toque de canela também para trazer um toque mais amadeirado. E um crispes de cebolinha. Na paçoca de pinhão, ela é uma paçoca, só que ela não pode ser muito socada e nem muito seca. Fritei o bacon, na sequência um pouquinho de carne de porco e em seguida coloquei os temperos ali, a cebola roxa e eu caprichei no pimentão. O entreveiro, então, eu caprichei na questão de fritar bem a carne de porco, para ela não ficar crua. Eu costumo não salgar as carnes antes de cozinhar ela para ela não encruar. E em seguida eu fritei junto com a carne, depois da carne de porco estava quase pronta, eu coloquei a carne de gado. Coração, a gente sempre tem que lavar e escorrer o sangue, porque ele fica com gosto se a gente não fizer isso, E aí, para finalizar, então, eu fritei ali a cebola, fritei alguns pimentões e fiz a mistura do entreveiro, que o entreveiro já diz, uma mistura. Uso muito o tomilho, uso muito a páprica, usei nos 2 pratos, porém, ali eu caprichei mais na pimenta e aqui eu caprichei mais na páprica e no tomilho. Muito bem, cozinheiros, agora chegou a hora então dos nossos jurados conversarem para decidir qual o melhor prato de hoje. Prato esse que vai decidir qual o próximo finalista do MasterChef. Então eu queria convidar vocês para aguardarem aqui no hall de entrada, por favor. Quando você coloca na boca, a primeira sensação, fantástico sabor. Paçoca de pinhão, nunca comi com canela. Canela também nunca tinha comido. Foi diferente. Foi a única que eu estava esperando muita pimenta e não veio. Não veio nada. Ele foi organizado, começou desde o início, tudo certinho, bonitinho. Parecia que o cara tinha feito pelo menos um curso básico de gastronomia. Esse é o momento que o coração bate mais forte. Estamos chegando próximo de saber qual foi o prato que os 4 jurados de hoje escolheram como sendo o melhor. Mas antes disso, a gente quer ouvir a opinião deles sobre cada um dos pratos. Quem gostaria de começar então falando? Pode ser você, Marvin? Deixa eu falar um pouco sobre esse cara que está aqui, o Anderson. Anderson, pontos positivos, velho. Organização.
A gente sabe quão importante isso é, porque isso te facilita o processo, inclusive, de finalização de prato. Então, tu foi uma das pessoas que finalizou muito rápido o teu negócio. Pontos negativos, um pouco mais de técnica. Em que sentido, cara? Na hora do cozimento das carnes, elas demoraram talvez muito tempo na panela, o que deixa elas um pouco mais secas. O resto está tudo certo. Me coube falar do seu jogo. Acompanhei bastante a tua evolução ali, né? Ponto positivo que eu vi, você cozinha com prazer, pelo jeito, né? Você tem gosto pelo aquilo que você faz. Ponto negativo, né? E foi pouco consenso, eu acho, de todos aqui, né? As frituras ficaram muito tempo, acabou queimando. Né? A gente sentiu esse gosto na hora de experimentar o prato ali. Mas no demais, assim, você está de parabéns. Vocês estão de parabéns. Eu estou aqui para falar do prato do Leonardo. Ponto positivo, tu usou bastante técnica, tá? O chefe perguntou se tu já tinha feito algum curso de gastronomia, alguma coisa pelas técnicas que tu usou. Outro ponto positivo, canela. Acho que a gente nunca tinha provado essa canela, para nós foi novo também, a canela na paçoca de pinhão. Isso foi realmente marcante para mim. E um ponto negativo, eu acho que foi o sal, tá? Tu pecou no sal. E eu vou falar especial da Nádia, né? Eu percebi que ela tem uma boa técnica, eu acho que a tua carne, dentre todas, foi a que ficou mais suculenta, isso mostra que tem técnica. Tua apresentação foi ótima, do prato, eu acho que foi uma das melhores que estava apresentado. Tem sempre um ponto negativo, né? Que o sabor da paçoca estava ótimo, mas aquela erva seca, se você tiver que optar por erva seca, opte por uma, nunca por 2 ou 3 misturadas. De preferência sempre as verdes, que vai dar um aroma muito melhor. E quando você levou na boca, o sabor surpreendeu, mas quando mastigou, saltou a erva seca. Mas estou de parabéns a si mesmo. Chegou a hora então da gente conhecer qual foi o melhor prato do Grupo 3. Recebo aqui então em mãos, obrigada, chefe Marvin, obrigada também aos jurados, viu, pela participação de vocês. Um de vocês vai ocupar a 3ª vaga dessa final. Nós queremos agradecer em nome da Fundação Marco Polo por vocês terem se inscrito nesse concurso, por terem tido a coragem de estar aqui sendo avaliados e também por terem abraçado essa causa nesse momento tão importante, né, que nós estamos vivendo. A gente sabe que o controle emocional faz muita diferença nessa hora. É a pressão do tempo, é a avaliação dos jurados, é muita coisa acontecendo, a emoção à flor da pele e tudo isso influencia no resultado final. Mas a gente tem certeza, e vocês mostraram isso aqui, vocês são excelentes cozinheiros. Vamos então ao anúncio? Coração tá mil? O 3º finalista do MasterChef é você, Anderson Lucas Pauletti. Coisas que pensaram para nós, jurados, tá? Primeiro, técnicas. Para nós, mais profissionais, a gente não estava contando muito com o jeito de cortar, o jeito de cozinhar uma carne, mas pesou muito. A apresentação, obviamente, é sempre importante, né? Porque independentemente sendo amador ou não, a gente tem criatividade. E o 3º ponto foi o sabor. E o que foi? Foi o volume de sal. Aquilo que tinha mais sal, exacerbou mais os sabores no nosso paladar e por isso que a gente tomou uma decisão. Gostei bastante da participação, tenho muito que aprender ainda, mas estamos aí, o importante, a gente participou. Foi bem o ambiente do entreveiro da Fundação Marco Polo, de companheirismo, um momento de união ali para o pessoal se conhecer mais. Hoje eu me senti lá na cozinha do entreveiro, sabe? Aquele negócio ajuda aqui, faz ali, falta 10 minutos, ó. Nossa, eu gosto muito daquela loucura lá e hoje eu me senti lá de novo. É uma montanha-russa de sabor, de velocidade, de tempo. Eu estava preparado para tudo menos para um entreveiro, uma farofa de pinhão. Mas assim mesmo deu certo. A minha cara, quando eu recebi o resultado, foi de estátua, né? Acho que 2020, dentro de tudo que está acontecendo negativamente, né, ele está sendo positivo em alguns pontos e eu estou muito contente com isso. Dedicar essa conquista, eu acho que eu dedicaria para minha namorada, para a Letícia. A minha família está sempre me auxiliando, está sempre se preocupando comigo e com o meu bem-estar. Alguns colegas de trabalho também. Então acho que dedicaria para essas pessoas. E a grande final do MasterChef será no sábado que vem. Tu não vai perder, né? Fundação Marco Polo. Iniciativas que transformam o futuro.